7 anos atrás, eu tenho certeza que a minha vida seria um pouquinho mais fácil, porque eu passei por cada aperto, cada perrengue, vou contar para vocês. E eu tenho certeza que vocês também vão querer saber sobre isso, porque esse é um assunto que pode assombrar muitos dos pais que precisam falar sobre sexualidade com as crianças. Como abordar esse assunto e educar as nossas crianças. É difícil, né? Ainda mais quando a gente tem a internet aqui, não é? Fácil assim, onde as crianças têm tudo na mão? Pois é, e é por isso que a gente vai conversar com a nossa especialista, a Helena. É isso, Helena? Chega aqui. Vem cá, minha querida. Olá. Prazer. Ó, eu tô vendo que a Helena já trouxe vários bonequinhos aqui, deixa eu pegar aqui, ó, que é pra ajudar a gente a entender, viu? Porque é assim mesmo, bem didático, né, Helena? Vamos sentar aqui, fica à vontade, tá bom? Agora, Helena, eu falei que eu passei muitos perrengues, porque o meu menino tá com 17. Eu já vou começar a dar meu exemplo. Eu vou... cuidado com o microfone. Já vou dar meu exemplo. Porque quando ele era pequenininho e a gente tá dando banho nele na banheira, ele falou assim: mãe, por que o menininho tem pipi e a menininha tem perereca? Exatamente. E aí eu falei assim, gente... Começou. Como que eu vou explicar para ele? E eu tenho certeza que muitos pais enfrentam esse mesmo problema, né, Helena? Tem. E por parte das crianças também entender é fundamental, né? Eu acho que a gente começa com a educação sexual já de base para evitar problemas futuros, né? Hoje em dia a gente vê quanto que existe a questão do abuso, né? Então, entender quais são as partes que a gente precisa saber identificar e apontar para as crianças quais são as partes íntimas. Então, só ela, ou em consulta, ou em algum exame que ela vai fazer, só a médica, ela ou algum cuidador direcionado que pode estar tocando nas partes íntimas. Então, os bonequinhos servem para isso. Em consultório, a gente mostra que são os dois, o menininho e a menininha. E eles usam, são os monstrinhos, e eles usam uma enorme cueca e uma enorme calcinha, de justamente para... Ela é de poá, ela é chique, ó. Isso, para proteger as partes íntimas. Então, quando a gente tira as roupas íntimas, né, que é a cueca e a calcinha... Pode tirar aqui também? Pode tirar, para a gente mostrar como é que a gente mostra em consultório. Então, o menininho, que é identificado com o pênis ou piu-piu, cada um dá um nome, né? Os peitinhos e o bumbum. Tá, peraí que enroscou a calcinha da minha amiga aqui, ó. Peraí. Calma aí, gente. Ai, ela tá e com a sapato, menina também, né? Entendi. Os peitinhos, a pepeca ou vulva, a vagina, né? E o bumbum atrás. Bumbum. O bumbumzinho dela aqui, gente, ó. Agora, Helena, com qual idade a gente já pode explicar isso para as crianças? Então, eu costumo falar que o meu público acaba sendo os pequenos, bem pequenos, na faixa dos 3 a 5 anos. Que hora que ele já está começando a falar, é isso? Não, porque eles já estão identificando essa parte, né, as sensações. Então, no momento de desfraude, é onde eles começam a percepção. Então, a saída do xixi, o cocô. Então, eles começam a colocar a mão por dentro da fralda para identificar o que é isso. Então, eles identificam que existe a menina, o menino, por que o meu é diferente do dela, né? Então, quando vão em banheiros, porque quando pequeno, né, o banheiro é único. Daí tem o cuidador, o auxiliar. E depois do desfraude, que é quando, aos 5 anos, eles começam a ter sensações nessa região, na genitália. Então, eles começam a pôr mais a mãozinha. E aí é onde a gente vê que no menino é muito incentivado. Olha lá, tá com a mão no piu-piu. Então, olha lá, esse é garanhão. Esse é meu filho mesmo. Agora, com a menina é diferente. Se a gente vê que tira a mão daí. Tira a mão daí, fecha essas pernas. E o quanto que a gente faz essa poda para a criança, a gente lá para frente, lá numa fase mais adulta, pode ter problemas voltados à parte da sexualidade. Uma dor no ato sexual, uma impossibilidade da penetração, porque ela está
com uma tensão dessa região, porque ela foi podada. Vamos voltar um pouquinho, porque eu já estou com várias perguntinhas. Por exemplo, assim, ó. Então, lá, quando a criança está se reconhecendo, que é nos 3 aninhos, né? Sim. E aí ela pergunta pro papai e pra mamãe: papai, por que a menininha tem a periquita, né? O pipiozinho, Sim. e eu tenho o pipi? O que a gente fala para essa criança? A gente vai falar que um é diferente do outro, né? A menina, o órgão dela é a vulva, a vagina, e o menino é o pênis, né? É o piu-piu. É isso mesmo. E pronto. Pronto. Sempre que surge dúvida, eu costumo falar, dependendo da faixa etária da criança, a gente vai voltar a dúvida para a criança. Porque a gente não imagina o quanto que é essa dúvida. Então, para a gente não explorar além do que a criança está perguntando, a criança é voltada essa pergunta para ela. E aí a gente consegue direcionar melhor essa resposta. Entendi. Até porque os pequenos, não dá para elaborar muita coisa, eles não têm muito entendimento, mas entender, né? É menino, é menina, cada um, o que veste, cada um pode se tocar sim, mas cada um cuida do seu. E aí nós chegamos então na idade dos 5 aninhos, onde o menininho começa a se tocar e a menininha também. Isso, também. E aí então tudo bem. Deixa. Eles estão reconhecendo, estão entendendo o que é essa sensação que ainda não tem conotação sexual. Eles só estão identificando toda essa região. Então, tudo bem. Mas aí a gente orienta, olha, né? Você está colocando a mão, só que você tem que fazer num lugar à parte, sozinho. Né? Não dá para ficar no público, assim como a gente não pode ficar no público pelado. É a mesma coisa. Então, ó, essa mão aí, ó, então vai lá no banheiro e aí você pode... Helena, mas é difícil lá. Isso? É complicado, é né? Difícil. Como direcionar. Porque a gente, eu vou me colocar no meu caso, eu fui criada numa situação onde a minha mãe não falou comigo sobre isso, nem quando era pequenininha. E aí, para você passar isso para os teus pequenos, é complicado, né? Aí vem sempre aquela pessoa de falar, nossa, mas você é muito liberal com o seu filho, não tem? Porque tem o julgamento também do lado de fora. Tem os tabus, né? E como, na verdade, a gente fez essa construção na nossa idade e hoje em dia... Como a gente está falando da questão dos abusos, a criança identificar, ela pode tocar, mas o outro não pode, porque é região íntima. Isso. Muito importante. Né? Então, a gente tem até ilustrações que a gente pode fazer, a leitura com a criança que fica de uma forma mais fácil, porque a criança tem essa questão visual, a historinha faz essa contação. Nesse livro mesmo, mostra os lugares que, então, pode... Tem o toque do sim e o toque do não. Então, o toque do sim, eu posso pegar na mão da outra pessoa? Posso. Posso pegar a mão, tocar no ombro? Posso. Então, tudo bem. Agora, o toque do não. Quando a pessoa quer te abraçar à força, quer te beijar? Não. Quando quer que você faça alguma coisa e guarde segredo. Quando coloca no colo e... coloca a mão por baixo da roupa. Então, todo o toque do não. Isso facilita para encaminhar essa criança que é menorzinha. E para identificar também, para identificar, né? Para a própria criança identificar, né? Sim, para ela conseguir fazer esse resguardo e falar, não, aqui não pode. E pronto. Eu achei esse livro sensacional. E se respeitar. Para quem é um guia. Também bonitinho, atividades, né? Só. Pega as roupinhas, vamos vestir e cobrir as partes íntimas. Ah, é para cortar. Para recortar. Olha só, que legal. Isso. Então, tanto da menininha quanto do menininho. Agora, tem uma... É verdade, a Zaninelli, minha produtora, falou uma coisa muito bacana. Em vez de deixar a criança só no tablet ou na internet, porque a gente não sabe, a internet é um mundo negro. Olha só que bacana essa leitura. Esse livro aqui a gente consegue em qualquer livraria, Helena? Consegue fácil. Esses são os personagens, né, que eu trouxe hoje para mostrar. E um outro também, Meu Corpo, Meu Corpinho, também colocando nessa situação. Quais são as regiões que eu posso tocar, o que eu não posso tocar. Tudo fazendo essa preservação da criança. Nossa, eu achei ótimo. Eu acho que você deveria voltar para a gente falar um pouquinho mais agora com relação à internet nas crianças, assim, porque é um mundo que nem a gente conhece. Não. E aí as crianças entram em uns lugares assim que a gente às vezes sabe mais do que a gente.
Sim, e como construir essa educação sexual. Como construir isso? Porque, gente, vamos falar a verdade, né? É a mulher balançando a bunda, né? Até o chão. É um negócio meio assim, né, Helena? Mas olha, vai voltar então? Com certeza, obrigada, claro. tá? Obrigada mesmo. Obrigada pelo carinho, tá bom? Obrigada. Deixa seu arroba para quem quiser mais tirar uma dúvida, alguma coisa. Sim, com certeza. Né? Como eu lido com a parte íntima da criança, né, do adulto, começando essa construção na infância, então, tanto problemas de ordens sexuais, né, ou urinárias e fecais, né, a gente já faz todo esse trabalho. O arroba é Fisiopélvica Maringá. Facinho, Fisiopélvica Maringá. Mas chegou uma pergunta agora aqui pra gente. Lembra quando você falou pra mim na entrevista que você tem que voltar a pergunta pra criança? Isso. Me pediram um exemplo. Um exemplo. O que já aconteceu e já me deram essa situação da criança virar e perguntar para a mãe assim: mãe, o que é virgem? Então você não sabe de onde que a criança tirou. Aí você fala assim: meu filho, de onde você viu isso? Eu vi lá na cozinha o azeite virgem. Então quer dizer, não é o virgem que ela estava pensando, que a mãe estava pensando. Então a gente já ia explorar alguma coisa que não era a dúvida dela. Gente, olha só. Então, entender exatamente qual é essa dúvida, senão a gente vai muito além do que ela está perguntando. Do que é necessário. Exato. Viu, gente? Fica a dica, uma ótima dica aí para a nossa telespectadora que perguntou e teve essa dúvida. Mais uma vez, Helena, muito obrbrigada pelo carinho e por esse bate-papo gostoso. Obrigada. Tá bom? Vou deixar a minha monstrinha aqui. Volta também, tá, monstrinho? Que lindo.